Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Resenha Livre. Em nosso estúdio eu recebo hoje o Dr. José Augusto Rezinelli de Lima, que é médico do trabalho. E antes da gente partir para o intervalo, doutor, a gente estava falando sobre as doenças emocionais, né? Como é que fica o papel do médico do trabalho no diagnóstico ou na prevenção dessas doenças? Porque é complicado fazer um diagnóstico de uma depressão, por exemplo, né? Como é que é essa relação com as doenças emocionais? Então, o transtorno emocional, normalmente, ele tem um histórico familiar, né? Ele pode ter um trauma familiar, alguma outra coisa que esteja ajudando ele a ocorrer, né? Não só o trabalho. Quando você não acha uma causa mais provável para aquele transtorno, é porque pode ser o trabalho. Mas isso tudo, você pode, como é utilizado o nexo, né? Que a gente faz o nexo, né? A gente precisa determinar se tem mais gente também sofrendo do mesmo transtorno naquela empresa. Se tiver mais gente sofrendo do mesmo transtorno naquela empresa, você praticamente está fazendo um nexo, porque é ali que está causando. O nexo é um nexo causal. É o nexo causal. Entre a doença e o ambiente. E o ambiente de trabalho. Agora, você tem lá 100 funcionários naquela empresa, 10 numa determinada função, e só tem um funcionário que está adoecendo de transtorno mental, de depressão, ou de transtorno de ansiedade, só tem aquele lá. Provavelmente não é ali que ele está adquirindo, né? Senão teriam mais gente, né? O fato da pessoa ter um transtorno como ansiedade, transtorno bipolar, ou mesmo a depressão, impede no admissional que ele ingresse em algumas carreiras? Não, ou não. as doenças emocionais, elas não têm essa característica? Não, ele vai impedir se for trabalho de risco, né? Trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, um motorista, um piloto de avião. Nossa, esse principalmente, né? Tudo esses aí aí eles são considerados inaptos, né? Aí ele tem que se tratar, adequar totalmente, né, a medicação, e aí sim ele pode retornar. Mas enquanto ele estiver instável na sua patologia, não. Se durante esse exame intermediário que se faz anualmente perceber que o funcionário está desenvolvendo alguma patologia psicológica ou psiquiátrica, aí é caso do quê? De afastamento? Como que é o procedimento? Se for caso dessas profissões que tem mais risco, aí sim, tem que afastar. Por exemplo, os professores que têm muito problema com a voz, como é que é? Também tem afastamento. O que acontece? O médico do trabalho, muitas vezes, não é ele que tem que afastar. Ele orienta o funcionário, fala, o professor que tem problema na voz ou que tem problema no ombro, né? Ele não vai procurar um otorrino, né? O otorrino vai determinar que patologia que é e vai determinar o tempo de afastamento. Entendi. Aí a pessoa se afasta pelo INSS. Isso, tem que diagnosticar a doença primeiro, né? Para determinar o tempo de tratamento para afastar corretamente. O médico de trabalho não pode ir lá e afastar, né? Porque ele não vai diagnosticar a doença, né? Entendi. Então, um que está com um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, ele vai ser afastado, mas pelo psiquiatra, né? E não pelo médico do trabalho. Sim, o médico do trabalho vai passar para a empresa uma informação de que o funcionário não está bem. Isso, ele vai considerar o funcionário inapto. O seu vínculo é com a empresa. O médico do trabalho tem um vínculo com a empresa, mas a preocupação dele é com o trabalhador. É com o trabalhador. É assim que se estabelece essa relação. Isso. Você vai considerar ele inapto no ASO, né, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, e vai orientar esse funcionário a procurar um especialista. Você não pode passar para a empresa a doença que ele tem também. Ah, não pode? Não, a doença que ele tem, a empresa não pode saber. Ah, eu não sabia disso. Então aí, quando você faz aquele exame periódico, você só vai avisar que está com algum problema. Isso, que ele está considerado inapto à função. Entendi. O CREMESP e o CRM não aceitam. Que é por uma questão da dignidade ética. Do paciente, da privacidade, ética. Né? É ética médica, é só o médico e o funcionário que pode saber. Esse é um ponto interessante, né? Ô, doutor, e para ser médico do trabalho, o que um profissional médico tem que fazer? Se ele tiver interesse em ser um médico do trabalho, a carreira como é que é? É interessante? É interessante, mas tem que gostar um pouco de lei, né? Quem vai mexer com medicina do trabalho tem que gostar de lei. É um ponto de convergência entre a medicina e o direito, né? É um ponto de convergência. Entendi. E precisa fazer o que para ser médico do trabalho? É uma residência que se faz? Você pode, são duas maneiras, né? Ou faz a especialização, a pós-graduação em medicina do trabalho, ou faz a residência médica.
E aí, para você, você ter um consultório de medicina do trabalho, você precisa conseguir alguma licença? Como é que é? Não, antes precisava, né, tá registrado no Ministério do Trabalho. Hoje não precisa mais ter registro no Ministério do Trabalho. Então, qualquer médico que queira fazer a especialidade pode ser médico do trabalho? Pode ser médico do trabalho. O que as pessoas confundem é o médico do trabalho e o médico examinador. O que, né? que é o médico examinador? O médico examinador é aquele que faz só o exame médico. Né? Ele não pode fazer programas de saúde. Por exemplo, quando a gente vai renovar a carta, você vai lá fazer um exame de ouvido, de apertar o negócio, quem é que faz isso? Tá, esse é o médico do tráfico, né? Ah, tá. Não tem nada a ver com o examinador. Não. É um Entendi. médico do tráfico, né? Que ele Entendi. mexe com essa parte. Como é que são? Quais são esses médicos que mexem com essa parte? É o médico do trabalho, do tráfico? Tem mais algum? Não, na parte ocupacional é só o médico do trabalho e o examinador. Né? Tá, O examinador e na é o parte- médico que não precisa ter especialização, ele só vai ver se essa pessoa tem alguma doença ou não. O médico do tráfego também... Não, esse ele mexe mais com a parte do trânsito mesmo, né? Entendi. E aí ele é um funcionário público, Não, o do isso tráfego. aí eu acho que eles são terceirizados, eu não entendo bem como é que é essa parte. Mas aí são contratados, né, pelo governo, né, para fazer os Entendi. atendimentos. Né? Tá, então são profissionais que se dedicam a estudar mais esses aspectos legais e burocráticos, que tem que ter perfil para isso, porque é uma atividade que muda todo dia, né? Uhum. Você acabou de obter informação, já mudou. Doutor, e se a empresa não fizer o programa, o que é que pode acontecer? Bom, ela pode ser autuada, né? O que acontece na maioria das vezes é o fiscal chegar na empresa... O fiscal do trabalho. O fiscal do trabalho. É chegar na empresa e não encontrar a documentação, né? Aí ele dá um prazo para esse empresário se adequar. Normalmente ele não multa a princípio, né? Mas ele pode estar multando já a princípio, dependendo da empresa. Se for uma empresa que tem um risco enorme, e o cara não se adequou às papeladas, ele não vai ter jeito, né? O fiscal vai autuar esse empresário, né? Agora, se for uma empresa mais amena, um escritório, alguma coisa, ele não vai autuar, né? Ele vai dar um prazo para ele se adequar, né? Mas é uma deliberação do fiscal isso. Isso. Então, para a pessoa ficar segura, é melhor ela já, no início das atividades, providenciar. Isso. Procurar já um médico do trabalho e se informar e ver o que ela precisa fazer. Isso. É o próprio médico do trabalho que dá essa informação. Isso. Estou imaginando assim, uma pessoa que tem uma empresa pequena ou que vai abrir uma empresa pequena, e o que ela faz? Onde ela vai? Então, ela tem que procurar um médico especialista em medicina do trabalho. Isso, E esse profissional vai orientar com relação ao que é preciso fazer. Isso, ela vai procurar um serviço de medicina ocupacional, ela vai falar o quantos funcionários ela tem, qual a atividade econômica dela, e a gente determina o que ela precisa fazer. Com relação aos nossos índices de acidente do trabalho, o senhor tem alguma estatística que compara o Brasil com outros países? Como é que anda a nossa saúde do trabalho? O Brasil é o quarto, né? O quarto em incidência de mortalidade. Mortalidade no mundo, segundo a Organização Internacional do Trabalho. No mundo inteiro? No mundo inteiro. O Brasil consome 3 a 4% do PIB em benefício previdenciário por mortalidade. Mas como assim? A fiscalização não obriga, porque o empresário ele só vai atrás quando tem a fiscalização, né? E não tem a fiscalização, ele não vai atrás. E além de multa, o que mais que pode acontecer? Porque é muito grave isso, porque envolve a vida das pessoas, né? Então, agora o INSS tem agora, na lei nova deles, né? Ação regressiva, né? Eles falam, né? Então, se um funcionário se acidentou e o empresário foi por uma queda de altura e esse funcionário estava sem o cinto, estava sem a documentação, esse funcionário veio a óbito, morreu. Agora, quem que vai pagar esse benefício? Para a mulher que ficou ou para os filhos? O INSS, né? O INSS tem todo o direito de entrar com uma ação regressiva contra esse empresário, para esse empresário custear Quer dizer isso. que se o empresário ele não tem o programa realizado, não tem esse controle conforme a lei determina e acontecer alguma coisa, ele não vai pagar diretamente. A O empregado princípio, é não. registrado, então o empregado vai receber do INSS. Mas o INSS vai acionar esse empresário, aquilo que ele está pagando, ele vai cobrar do empresário, Vai é isso? cobrar. Isso já está acontecendo, né? O INSS já está fazendo isso. Mas isso agrava demais a condição do empresário. Agrava demais. Imagina você pegar uma morte, um acidente de trabalho,
Tem pensão que é vitalícia, né? O empresário vai ter que... vai ser vitalícia. E se a pessoa for jovem, vai pagar por muitos e muitos anos, né? Fora dano moral, essas coisas que também a família pode querer acionar, né? E o INSS cada vez mais está tirando, né, a responsabilidade dele. Né? Nossa, mas o número é muito grande. Então, mas no próprio programa, o senhor acha que tem algum problema que possa justificar essa quantidade enorme de pessoas que se acidentam? O principal é o desconhecimento também, né? A má informação, né? Ninguém está informado. Você pode pegar na rua mesmo, olhando, você vê um soldador soldando um portão lá, ele está sem luva, ele está sem óculos, ele está sem máscara. Então o que acontece? As pessoas são desinformadas. Um cara vai cortar uma barra de ferro, ele pega aquelas serras elétricas, ele está lá cortando sem luva, sem nada, é aí que perde um dedo, que perde uma mão. É aí que acontecem as coisas. A falta de informação, né? Mas o nosso programa não deve ser bom, porque se a gente está em quarto lugar de mais acidentes, deve faltar alguma coisa, além de informação. Ou não, o problema é só informação mesmo? É, informação e ter os laudos, né? Os laudos e a fiscalização, né? A partir do momento que o empregador ele se preocupar com o funcionário e querer os laudos certinho, aí ele vai começar a enxergar onde está deficitário a saúde do trabalhador ali. Aí ele vai começar a ver que o trabalhador dele pode adquirir uma doença. Eu tenho visto assim campanhas de vacinação dentro da empresa. Essas coisas são de alguma forma orientadas pelo médico do trabalho? Tem uma obrigação também de fazer triagem, né, de doenças, né, hipertensão, diabetes, né. Então ele acaba acompanhando isso aí também. Entendi. E as doenças também, assim, por exemplo, a pessoa que está sentada numa cadeira que não é ideal, ele também interfere nesse aspecto? Aí é no momento de colher as informações ambientais, você vai determinar que aquela cadeira ela não é adequada para aquele trabalhador. É, né? O médico que faz isso também. O médico do trabalho. E ele vem, depois desse primeiro projeto, ele continua acompanhando para ver se teve mudanças? Continua, porque o PCMSU e o PPRA, eles são reavaliados anualmente. Ou com menor tempo quando ocorrer alguma mudança no ambiente de trabalho. Adquiriu uma máquina nova, mudou um posto de trabalho, tem que refazer uma revisão. Ou todo ano. O custo-benefício para o empresário de fazer um projeto desse acaba sendo favorável? Você acha que acaba sendo até uma economia ou fica muito caro fazer um projeto assim? Uma economia, né? Uma economia. Se fazer uma análise ergonômica num posto de trabalho, você vai estar diminuindo o número de afastamentos, as pessoas que vão faltar para ir ao médico e tudo isso, que acaba sendo muita gente, né? Dependendo do tamanho da empresa, tem empresa que nunca tem todos os funcionários, tem sempre alguém doente, isso, né? As empresas que nem se pega aí o frigorífico, né? O frigorífico é alta rotatividade. Uma pessoa entra lá para trabalhar, fica 2 meses e já sai, entra outra. Por quê? Muito ruim? É muito ruim, né? Muito frio? Não é o problema muito do frio, acho que é a postura mesmo, né? Do corte de carne, aquelas posturas, aquilo dá muita dor no ombro, né? Dá muito problema de coluna, né? Entendi. A pessoa não aguenta. Então a pessoa também, existe um tempo, assim, você pode fazer isso por no máximo tanto tempo? Tem, no frigorífico tem. Mas quais são as profissões assim que você pode fazer pouco? Só um pouco, porque vai causar muito mal à sua saúde. O digitador ele tem um limite de digitação. O frigorífico, o cara trabalha na câmara fria, ele também tem um tempo limite que ele pode ficar lá dentro. Qual mais? Mas limite que eu digo assim, você só pode fazer isso aqui por 5 anos, depois disso você tem que mudar de profissão. Não por tem isso nada que seja assim tão insalubre. Não, acredito que, na verdade, né, a insalubridade, o ideal dos programas é acabar com a insalubridade, né? É possível. Tem serviços que são possíveis, que muita gente fica insalubre. Você acha que em outros países essa questão da prevenção a ambientes insalubres está avançado com relação ao Brasil? Não, eu acho que está. Como é que a gente está com relação ao desenvolvimento dessa profilaxia, né? Não sei se eu posso chamar assim. Como é que a gente está com relação a isso? Eu acho que o Brasil está bem atrasado, muito atrasado em relação ao país de primeiro mundo. Eles investem muito, né? Nisso aí, né? Fiscalização, né? E a justiça deles é mais rápida, né?
Então eles conseguem resolver os problemas judiciais mais rápido, né? Então lá o empresário se preocupa mais, né? Qual que é a vantagem, doutor, então, resumindo que o nosso tempo já está terminando, de você adotar esses programas de prevenção e fazer tudo direitinho? Quais seriam as vantagens para isso, para o empregador e para o empregado também? Bom, a gente tem que pensar na saúde do trabalhador, né? Para o empregado é conservar a saúde dele, né? E o empregador é a melhoria financeira dele, a princípio, né? Porque ele vai reduzir absenteísmo. Absenteísmo é a palavra que você queria falar aquela hora que você escapou. Absenteísmo é quando a pessoa falta. Falta por causa de alguma coisa no trabalho, né? Alguma doença. E aí aquele cara falta naquele dia e aí isso vai gerar uma série de prejuízos. Isso, vai gerar uma série de prejuízos. A gente tem hoje, né, a Previdência que cobra o RAT, né? Agora eles têm o FAP, O que é o RAT? O RAT é um tributo que o INSS cobra para cada empresa, dependendo do risco dessa empresa, varia de 1 a 3%, né, o RAT. E o FAP é um fator multiplicador ou redutor desse tributo, né. Então, o índice de acidentalidade da empresa for muito alto, esse FAP pode dobrar o RAT, pode ter 2 vezes o valor do RAT, né, em questão numérica mesmo. Então, uma empresa que está com 3 de RAT e ele tem muito acidente, ele vai pagar mais caro. Vai pagar o dobro, né? Vai pagar 6, né? Entendi. 6 vezes o valor. Então, eu acho que mesmo falta fazer conta, né? Colocar na ponta do lápis e ver que às vezes vale a pena você investir na segurança, num projeto e num acompanhamento, que isso vai se reverter em lucros mais para frente. Qual que é a diferença da doença do trabalho e da doença profissional? A doença ocupacional divide em doença do trabalho e doença profissional. A doença profissional está ligada à atividade específica. Uma silicose, num trabalhador que tenha risco de sílica livre, cristalizada, ele respira aquilo lá, ele vai ter uma silicose. O saturnismo também. O saturnismo também. O que é o saturnismo? O saturnismo... Nome horrível, né? Eu não queria ter saturnismo. Por chumbo, exposição ao chumbo. Tá? Hoje, Amianto também? Amianto é outro problema pulmonar que causa, outra doença pulmonar. Mas amianto hoje já foi excluída, né? Hoje não se vê muito. O chumbo teve muito na época da gasolina, né? Que tinha o chumbo na gasolina, né? Causava muito, né? Hoje então também quer dizer que está relacionado a um determinado tipo de produto e só aquilo é que provoca. No caso, doença profissional. Isso, por exemplo, saturnismo, diretamente. A silicose. E a doença do trabalho? A doença do trabalho, ela funciona como uma concausa. Você já tem um probleminha e seu trabalho ele exige outra coisa e acaba juntando as duas. Uma sobrecarga. Sobrecarregou e aquela doença que estava ali meio adormecida vem, se manifesta. Entendi. E do ponto de vista da Previdência, tem a diferença entre a doença do trabalho e a doença profissional com relação ao que vai acontecer com esse trabalhador? O INSS, a doença do trabalho, o INSS tem uma tabela já, né? Que, por exemplo, um funcionário que mexe lá com sílica, né? E ele aparecer com problema pulmonar, automaticamente o INSS já faz o nexo como acidente de trabalho. É a única coisa, ele já tem isso tabelado. É a única diferença. Mas se você conseguir... A doença profissional. Você consegue determinar de imediato. O INSS já determina de imediato isso. Através do NTEP. E aí o funcionário que desenvolveu essa doença já vai ter o benefício. Já vai ter o benefício, já vai caracterizar já como acidentário. Doutor, para finalizar, o que é o e-social? O e-social é um programa, né, na verdade, que o governo... É um programa, né, que o governo está criando para unificar todos os bancos de dados do Ministério do Trabalho, do INSS, do Ministério da Fazenda e do SUS, né? Ele vai interligar tudo isso, né? Então, se o empresário acabou de abrir uma empresa e ele não registrar um funcionário, o INSS vai ficar sabendo, porque o Ministério da Fazenda vai avisar alguma coisa. Então ele vai interligar todos os bancos de dados. É uma conexão de banco de dados. Para facilitar a fiscalização, né? E o senhor acredita que essa solução vai ser boa?
a fiscalização vai ser mais automática. Mais eficaz, vai ser mais eficaz. Vai ser automático porque vai bater no banco de dados do outro e Doutor, para finalizar, que orientações então o senhor daria para um empresário que ainda não está engajado nisso? Qual seria um conselho aí para aquele empresário, normalmente uma empresa pequena, que tem uma coisa no quintal? Como é que seria o ponto de partida para ele ficar dentro das normas e poder dormir tranquilo? Bom, a princípio ele pode estar pesquisando sobre o assunto, né? Na própria internet, hoje tem bastante... As NRs, você pode entrar em contato com elas através da internet, é gratuito, pode entrar lá. NR? As NRs, as normas regulamentares, né? O empresário só digitar lá as normas regulamentares? Isso, vai entrar no site do Ministério do Trabalho, vai ter todas lá. Ele pode estar lendo, né, determinando tudo. E qualquer dúvida ele pode estar procurando um serviço de medicina ocupacional, né, para se regularizar realmente, né? E aí ele vai conversar com o médico e esse vai desencadear a elaboração desse projeto para a empresa dele. A gente, normalmente nós orientamos, né? Ele, você tem que fazer isso, né? Questão de valores a gente discute dependendo. É proporcional. Uma empresa pequena, uma empresa grande vai ter uma diferença aí com relação ao que é razoável, né? Para dentro daquela situação concreta. Isso, é razoável. Tá bom. Ainda sobraram umas perguntas. Eu nunca consigo fazer todas. A gente agarra na conversa e o tempo voa. Gente, por hoje é só. O programa Resenha Livre fica por aqui. Eu espero você na próxima semana. Até lá!